Módulo 38. O domínio dos mares de morros, das araucárias e das caatingas. Domínio dos mares de morros ou da Mata Atlântica. O processo de ocupação e de degradação desse domínio morfoclimático está relacionado ao histórico da ocupação no território brasileiro. Por conta de sua extensão longitudinal por todo o litoral brasileiro, esse domínio tornou-se mais suscetível ao desmatamento por diversas atividades econômicas, como, por exemplo, a exploração do pau-brasil no início da colonização e a extração de madeira, a produção de cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina e no litoral de São Vicente, a produção de café no final do Império e começo da República e a posterior urbanização do Brasil. No entanto, também são desenvolvidas na região atividades sustentáveis, como a extração de cacau no sul da Bahia. As consequências ambientais. Atualmente, restam menos de 10% da cobertura primitiva da Mata Atlântica, distribuída em áreas remanescentes ou fragmentos, protegidas em áreas de conservação. Uma das medidas para unir esses fragmentos é a criação de corredores ecológicos, definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação e possibilitando entre eles o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas. Sem a cobertura vegetal nas formações de relevo íngreme desse domínio morfoclimático, há a intensificação dos processos erosivos, que causam o assoreamento dos rios e baías, a redução dos mananciais e escorregamentos de terra. Esses últimos são deslocamentos de grandes volumes de rochas e lamas nos períodos de elevados índices pluviométricos. Uma das regiões que mais sofre com escorregamentos de terra é a região serrana do Rio de Janeiro. Tanto que nas cidades da região foram instaladas sirenes para que a Defesa Civil possa avisar a população em caso de risco de desabamento. O domínio das araucárias. Essa formação vegetal está associada à Mata Atlântica. Todavia, ela apresenta uma diferença fundamental, que é a presença de formações aciculifoliadas, as araucárias. Em relação ao caráter humano, é importante ressaltar o processo de colonização da região por imigrantes europeus. A devastação desse domínio morfoclimático está associada à extração de madeira, à expansão da agropecuária, à ocupação urbana e à silvicultura, que é a plantação de pinheiros. O domínio das caatingas. O processo de ocupação da caatinga foi empreendido por meio de algumas atividades econômicas, como, por exemplo, a pecuária extensiva, principalmente no Vale do Rio São Francisco, a agricultura de subsistência em algumas áreas de brejo, a extração de lenha para a construção de cercas, a produção de carvão vegetal que abastece siderúrgicas em Minas Gerais e Espírito Santo, e as indústrias de gesso e cerâmica, presentes no Nordeste seco. Outro fator de ocupação, mais recente, são as obras de infraestrutura, notadamente a construção de ferrovias e de obras hidráulicas, como a transposição do Rio São Francisco. Entre as principais consequências ambientais estão o desmatamento, a desertificação e a salinização dos solos. A desertificação é definida como a degradação de terras áridas, semiáridas e subáridas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas, pela Conferência das Nações Unidas.